pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer mais uma crítica, só que dessa vez com alguns spoilers, na verdade com muitos spoilers. Então, se você ainda não viu a série, eu recomendo que você assista apenas a minha revisão sem spoilers e vai lá dar uma conferida na série, porque a série tá sensacional. Sim, eu vou falar sim de quem morreu, mas tem algumas coisas esquisitas aí no meio da morte deles, vocês vão saber. Bom, claro, quem viu a série com certeza sabe. E se você não viu a série, mas mesmo assim não se importa em receber spoilers, fique à vontade. Bom, basicamente o primeiro episódio ele começa com um retrocesso muito legal, remete a Transformers Geração 1, é uma boa referência do Bumblebee, do Will Jack, procurando Energon e sendo encurralados pelos Seekers, é bem legal. Você vê um pouco, na verdade um pouco não, bastante da personalidade dos dois, a dublagem ali tá sensacional. O Will Jack tá com a mesma voz do Homem de Ferro, do Capitão Lance, de Arrow, cara, tá muito legal. A voz do Bumblebee também combinou bastante, né, fora que lá dá pra ver que ele é um mercenário, ele tá sendo pago pelos Autobots pra poder encontrar Energon. Ele basicamente não se importa muito com a guerra e é um cara um pouquinho arrogante no início. Bom, basicamente ele chega em uma espécie de câmara e encontram vários Energons, é bem importante para os Autobots. Os Autobots estavam deficientes de Energon naquele momento. Bom, basicamente eles encontram uma ponte espacial, o Will Jack ativa e aciona os Seekers do local. Eles são encurralados pelos Seekers, incluindo o Jetfire, que lá ele é o líder dos Seekers. E eu achei isso daí muito legal, dá uma nova personalidade pro Jetfire. É muito simpático, ele é muito legal. Dá pra ver também o relacionamento dele com o Starscream, que quando me falaram que ele teria uma espécie de relação com o Starscream, eu imaginei que fosse algo mais amigável, mas não é o que acontece na série, eles se odeiam. O Starscream tá sempre fazendo de tudo pra acabar com o Jetfire e tirar ele do posto de comando, na verdade até matar ele. Bom, basicamente o Starscream fala que é por causa do Jetfire que os Autobots ficam rindo dos Decepticons, e basicamente todos os Seekers no local vão pra luta com o Jetfire, enquanto o Bumblebee e o Will Jack saem de fininho, bem legal. Só que aí aparece e, cara, tem uma aparição legal, dá pra você ver a força dele, o empoderamento dele, o Megatron aparece de forma brutal. Você sente até um arrepio quando vê ele, você vê que ele é meio parrudão e bem maior do que o Bumblebee e o Will Jack. Bom, eles têm uma conversa, Megatron é até bastante manipulador naquele momento, enfim. Ele manda executar os Autobots, que na verdade naquele período o Bumblebee ainda não era um Autobot, e acaba sendo surpreendido pelo Optimus Prime. Optimus Prime chega pra salvar os dois, e ali ele começa a lutar com o Megatron. Só que tem uma parte importante, o Optimus Prime menciona o Alpha Trion, então sim, o Alpha Trion existe no universo, como vocês bem sabem. E ele revela que o Megatron matou o Alpha Trion. Enfim, ocorre uma cena de luta do Optimus Prime com o Megatron, eu achei um pouquinho desajeitada, mas é bem legal, dá pra curtir. E, cara, eles deu um ponto, pra mim, fraco da série. Não tem muita luta com Optimus Prime e Megatron sendo a primeira mais duradoura. Realmente não curti muito isso daí. Bom, enfim, eles lutam, Optimus Prime mete o pé, aí ele aciona a Elita ativa umas bombas e explode em cima do Megatron, do Starscream e do Jetfire, sendo que o Starscream e o Jetfire ficaram presos debaixo dos escombros. E o Megatron até aprecia a audácia do Optimus Prime. Enfim, eles saem correndo e vão em direção à base Autobot. Bumblebee fica relutante, não queria entrar na base Autobot, mas acabou indo pra lá, foi reparado pelo Red Alert. Que, cara, o Red Alert tá sensacional, eu quero muito um toy do Red Alert. Aliás, por falar em toy, eu acho que eu tô desistindo já de colecionar Studio... Não desistindo, claro, mas parando um pouquinho de colecionar Studio Series pra poder focar na Seed, porque, cara, essa série foi surpreendente, eu quero completar a coleção, estão todos muito sensacionais. Bom, basicamente no primeiro episódio dá pra você ver o relacionamento dos Autobots com eles mesmos, a própria Elita 1 com o Optimus Prime, cara, é muito legal. Teve uma parte muito maneira, onde o Optimus Prime deixou o Bumblebee embora, e a Elita 1 e o Round impediram, ela falou, seria melhor se eu matasse ele, ele vai dedurar a gente. Aí o Optimus Prime dá um berro, não somos os Decepticons. Cara, é muito legal ver o Optimus Prime tendo aquele ataque de fúria. Foi muito legal que humanizaram ele, já que ele não é aquele líder, parece até que ele é um mártir não estando morto. Na franquia, no geral, sempre colocam o Optimus Prime como 100% certo. A gente sabe que ninguém é 100% certo o tempo todo, então sim, é muito bom colocar uns tipos de erro no Optimus Prime, algumas coisas duvidosas, coisas que vocês com certeza vão discordar do Optimus Prime no modo de agir. Cara, mas ele é um bom líder, ele se preocupa com a sua equipe, ele ama Cybertron e ele quer o melhor pra Cybertron, e sim, ele é um bom líder. Na minha opinião, esse deu o melhor ao Optimus Prime. O meu favorito era o de Transformers Prime, gosto muito do Optimus Prime de Transformers Prime.
Mas, cara, esse de War for Cybertron ficou sensacional, me surpreendeu e é sim o meu Optimus Prime favorito. Por falar em versões de Transformers favoritos, eu também amei a Elira One. Eu achei a Elira sensacional, é sim a minha Elira favorita. Não só a Elira, como a Chromia também. A Chromia nessa série também tá bem legal. Claro, ela não tem um desenvolvimento como a Elira. A Elira em si parece que ela é o segundo personagem mais focado da série. Ela junto com o Bumblebee. Bumblebee também tá muito legal. Ele começa como um cara arrogante, vai se desenvolvendo, vai ficando bem interessante. No início ele fica cismando: não, eu não sou um Autobot, eu não vou me juntar à sua cruzada, Optimus Prime, e é isso aí, valeu e falou. Mas depois ele vira um cara simpático. Ele acaba se unindo, sim, à causa Autobot, por causa de uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente. Indo pros Decepticons, cara, o Megatron das séries, o Megatron é o meu Megatron favorito. Vou ser bem honesto, ele é o meu Megatron favorito. Eu ainda não tinha escolhido, eu tava bem em dúvida entre o Animated, que eu curto bastante, e o de Transformers Prime, que eu também curto bastante. Mas algumas coisas do Transformers Prime pra mim são duvidosas, e umas coisas do Transformers Animated pra mim são duvidosas. E aqui o Megatron, não, ele tá sensacional. Amei esse Megatron, meu Megatron favorito. No meu vídeo de o que eu espero para Transformers War for Cybertron Siege, eu disse que eu esperava um Megatron tipo que meio que heróico no início. Mais ou menos que eu acertei. No passado aparentemente ele realmente era, mas agora no presente ele já tava bem sombrio. E pelo visto acabou corrompendo sim todos os Decepticons. No próprio primeiro episódio aparece ele fazendo um discurso, inventando um monte de mentiras sobre os Autobots, falando que o Optimus Prime tentou matar ele, sendo que não foi isso que aconteceu. O Megatron, na verdade, mandou executar 2 Transformers. E ele vai manipulando até seus próprios soldados Decepticons. Cara, assim, que Megatron incrível. Jetfire foi outro que eu amei, cara. O Jetfire tá muito legal. Ele é um soldado com honra, mas um pouco teimoso, na verdade. Ele tem sim suas dúvidas com os Decepticons. Eu acho que até que durou demais essa aliança dele com os Decepticons. Eu acho que ele ficou no time Decepticon por muito tempo. E eu acho que ele sairia ali pro segundo episódio. Só sai por causa de um acontecimento marcante mesmo. No próprio primeiro episódio ele discorda do Megatron. O Megatron fala pra poder executar os prisioneiros. Ele até obedece a ordem do Megatron, mas no início ele fala: não, nós não executamos, eles estão indefesos, blá 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 e tal. O Jetfire é um soldado de honra. Ele é um cara assim com muita honra. E vale dizer que o Megatron ele fala: honra não vai vencer essa guerra. Ele fala isso daí pro Ultra Magnus enquanto fazia o Ultra Magnus de prisioneiro. Uma coisa no primeiro episódio que eu fiquei, cara, não gostei desse personagem, foi o Ultra Magnus. O Ultra Magnus no primeiro episódio ele fala o seguinte: nossa, Optimus, não há ninguém que eu respeite mais do que você. Mas do nada ele fala: você é mais teimoso que o Megatron. Cara, do nada, o cara é esquentadão. Ele no primeiro episódio eu achei ele meio babaca. E basicamente o primeiro episódio encerra com o Ultra Magnus saindo da base dos Autobots e indo em direção àquela arena de gladiadores que aparentemente era uma arena de gladiadores, onde o Megatron tava. Ele queria conversar com o Megatron, ele queria convencer o Megatron a acabar com essa guerra, ajudar o Ultra Magnus a acabar com essa guerra, porque ele não tava mais aguentando aquilo. Realmente o Ultra Magnus era um cara bem inocente, né? Eu falei isso, eu acho que ele vai ser inocente. E realmente foi o que aconteceu. Ele era um bom soldado, era uma boa pessoa, e acabou sendo inocente demais e sendo encurralado pelo Megatron. No próprio segundo episódio, o Ultra Magnus chega na base dos Decepticons e ele quase leva um tiro do Barricade, que errou feio, cara. Nossa, foi uma cena muito engraçada, foi sensacional. Falando nisso daí, o humor também tá muito legal. Aquela parte do eu sou tão óbvio assim, que o Optimus Prime pergunta pra Elita por causa do Bumblebee no primeiro episódio, também foi muito legal. O humor aqui tá realmente divertido, diferente dos filmes do Michael Bay. A série tá indo pra um rumo excelente. Bom, por causa da história que o Ultra Magnus tem junto com o Optimus Prime e junto com o Megatron, ele acaba indo conversar com o Megatron, vai tentar resolver as coisas com ele discorda sim da causa Decepticon, ele queria sim o fim dos Decepticons, mas ele tenta conversar com o Megatron pra poder acabar com essa guerra, porque essa guerra tava matando todo mundo, não dava, o Megatron tinha passado dos limites. Enfim, eles se sentam numa mesa pra poder conversar, e o interessante é que nessa cena tem um pôster do Megatron, cara, muito legal. Enfim, basicamente a conversa não termina de um tom muito agradável. Eles acabam entrando em conflito, pelo menos no conflito verbal, e o Megatron manda prender o coitado do Ultra Magnus, que acaba sofrendo. Depois do Ultra Magnus ser preso, o Megatron vai conversar com o Shockwave. O Shockwave tinha um plano pra poder acabar com os Autobots. E você pode ver uma diferença no Shockwave, né? A voz
Cara, vou ser bem sincero, no início eu impliquei um pouco com a voz, mas eu gostei da dublagem, combinou até que com ele, não ficou ruim não. Desde que combine não tem um problema, não precisa ser aquela voz, isso é tão ilógico, não precisa ser uma coisa dessas como é em Transformers Prime, como é em Transformers Animated, Fall of Cybertron e Rise of the Dark Spark, onde a de Fall of Cybertron e Rise of the Dark Spark pra mim são as melhores vozes do Shockwave. É bem legal, não é aquela coisa Corey Burton, é um novo dublador, é bem diferente. O Shockwave na série em si tem um rumo bem diferente, ele é mais que meio que um submisso do Megatron. Bom, depois deles conversarem, aparece o Soundwave e, cara, a voz do Soundwave não tá muito legal. Soundwave na série em si acabou não sendo muito legal, a voz dele não tá legal. Não é nem a voz dele, não é nem a dublagem do cara, né? Eu não culpo o dublador em ambos os idiomas. É o efeito, parece que ele tá desregulado, foi feito às coisas, não tá muito legal. Enfim, eles acabam conversando sobre reformatar os Autobots, o Allspark, e o Ultra Magnus intercepta tudo e manda pro Optimus Prime, ele manda pra base Autobot. E no momento da base Autobot dá pra você ver um desenvolvimento muito legal entre o Optimus Prime e o Little One, conversando, poxa, bem legal. Depois eles recebem a mensagem do Ultra Magnus, falam, nossa, ok, o Ultra Magnus pode ter nos abandonado, ele se rendeu ao Megatron, como o Optimus Prime tinha falado no início. Mas, cara, assim, ele decide escutar o Ultra Magnus, ele fala, não, o Ultra Magnus jamais nos trairia, é o Ultra Magnus. E ele também oferece a posição de comandante pra Elira One, ela acaba se tornando a comandante dos Autobots. Enfim, o Soundwave meio que hackeia a transmissão do Ultra Magnus e ele meio que simula a voz do Ultra Magnus e manda uma coordenada aleatória pro Optimus Prime. Não aleatória, na verdade eles estavam armando uma emboscada. Bom, basicamente os Autobots caem nessa emboscada. E os Autobots em si, eles não queriam cair. Eles questionam o Optimus, o que é muito legal. Não é aquela, sim, Líder Optimus, tudo bem, Líder Optimus? Aqui, Líder Optimus, eu vou te escutar, Líder Optimus. Não. Tem certeza? Você acha que é uma boa ideia? Não tenho certeza disso. Eu acho que é uma armadilha. Optimus Prime, você tá fazendo besteira. Optimus Prime, você tá maluco? Ele tem um desenvolvimento. Todo mundo, no geral, tem um desenvolvimento, pelo menos no quesito do questionamento. É bem legal. Mas, enfim, ele fala, não, Ultra Magnus jamais armaria pra gente, sendo que não era o Ultra Magnus, era o Soundwave. E eles vão pro local da batalha. Da batalha, né? Da batalha. Ok, eles acabam achando um cubo Energon forte e são surpreendidos por uma armadilha feita por Decepticons. Aí aparece lá Impactor, Barricade, Skytread, Spinster, outros clones. Realmente bem legal. Tem uma luta assim muito maneira. Ela começa com o Impactor dando um tiro no Cog. Cara, geral pensava que o Cog fosse morrer naquela cena e não. Eu nunca tinha reparado que era o Optimus Prime, pelo menos no trailer. No trailer, porque aparece uma cena da Chromia com o Autobots Cog e uma cena, a câmera meio que fazendo esse movimento. Eu não tinha reparado que eles estavam no caminhão do Optimus, como aparece na série. Mas ele acaba ficando vivo, leva assim um tiro muito grave. E cara, o Autobot Cog é muito legal, eu quero comprar ele pra coleção. Por enquanto eu só tenho a Chromie, e a Chromie teve um bom desenvolvimento na série, o que é sensacional. Mas eu achei o Autobot Cog, embora sim tenha seus clones, repentes, amarelo, verde, vermelho, branco, mas é bem legal, é bem legal. O Autobot Cog em si, o Cog é muito legal. Enfim, tem uma luta, o Barricade encurrala a Chromie, aí o Round vem salvando ela, se transformando. E cara, eu senti um pouco de falta assim nas transformações. Não teve muita transformação, não curti muito isso. Na verdade dá pra falar que não se transformou, olha só. O Ratchet não se transformou, o Ironhide não se transformou, o Impactor não se transformou, a Chromia não se transformou. Na verdade nem apareceu no... Aliás, esses 4 que eu citei nem apareceram no modo veículo. Tem uns que não aparecem se transformando, mas chega a aparecer no modo veículo, como a Moonracer. Ela é uma das únicas também. O próprio Prowl, ele não aparece se transformando, mas aparece no modo veículo. Não só eles, claro, o próprio Soundwave não se transformou, o Shockwave não se transformou, o Red Alert não se transformou, o Mirage não se transformou. Teve muita gente que não se transformou e que nem apareceu no modo veículo. Na verdade, de quase todos esses daqui que eu citei, nenhum deles apareceu no modo veículo. Spinster não se transformou, Flywheels não se transformou, aliás, Flywheels não, né, Skytread não se transformou, o Barricade ele só vai se transformar lá no final. É bem pouco que aparece do Barricade no geral, mas é legal, ele é um personagem maneiro na série. Quem acaba se transformando muito mais na série é o Optimus Prime, um pouco do Megatron, o Jetfire também se transforma bastante e os Seekers no geral também se transformam bastante. Todos os personagens que não apareceram na timeline Seed não se transformam na série.
Na verdade, não só eles, como alguns outros Autobots, como eu citei anteriormente, como eu vou citar agora, como por exemplo Cog. Cog não se transforma, o próprio Ultra Magnus não se transforma, que seria muito legal ver sim o modo veículo do Ultra Magnus, mas infelizmente ele não se transforma. Teve alguns Autobots e Decepticons da Toy Line que nem apareceram na série, que eu queria muito ver, como por exemplo o Springer. Eu queria ver sim o Springer e Impacto, cara, dois Wreckers se uniriam no final, porque os dois seriam Autobots e fundariam os Wreckers, mas não é o que acontece, porque o Springer não aparece. O próprio Decepticon Brunt também não aparece, o Autobot Six Shot não aparece, a própria Greenlight, que tinha sido confirmada pela dublagem, pelos dubladores, não aparece, pelo visto trocaram a dubladora da Greenlight pela Moonracer, né, só pode. Crosshairs também não aparece, eu pensava que ele fosse sim aparecer, nem que fosse só um personagem de fundo, que nem tivesse fala. Eu esperava que o Crosshairs fosse aparecer, mas não aparece. Tem alguns erros de dublagem na série, no geral. O próprio Optimus Prime, em uma vez, ele chama a Elira de Alita, não é legal. A Chromia chama o Mirage de Mirage. Eu acho que eu citei isso aí no vídeo anterior, não tô lembrado. O Soundwave chama o Laserbeak de Laser Break. Não é legal. Enfim, o segundo episódio basicamente acontece essa luta toda. O Cog é levado para a base Autobot para o Red Alert, que na série ele tem uma personalidade muito maneira. Eu quero comprar o Red Alert, cara. Quero muito o Red Alert aqui. Ele é sensacional, é um dos melhores Autobots, se não o meu favorito. Na série, cara, ele é muito legal. Tipo, ele é muito legal mesmo. E a série termina com um Bumblebee segurando o cubo Energon que eles tinham achado no meio da batalha. Na verdade era a armadilha em si, porque o Bumblebee é o mercenário, ele foi lá vender o cubo Energon. Bom, claro, como foi uma batalha, teve algumas baixas. O próprio Impactor foi esmagado por um prédio junto com alguns Reflectors. E no episódio 3 aparece o Ratchet lá com a sua carretinha, ele tem um tipo de carretinha que ele vem puxando, e ele acabou achando o Impactor. Ele falou, vou ajudar, poxa, simpático. Foi lá e ajudou o Impactor, e todo mundo tinha pensado que o Impactor tinha morrido, mas não, ele tava vivo, e o Ratchet foi lá e socorreu o Impactor. Tem um take legal do Starscream tramando contra o Megatron, ele conversando com os Seekers, não, eu acho que o plano do Megatron é prejudicial para a causa Decepticon. Aí ele conversando, o Megatron vai nos levar para a derrota, não é assim que vamos deter os Autobots. Se os Autobots forem reformatados, não serão Decepticons de verdade, ele está sujando o nome dos Decepticons. Aí chega o Jetfire dando um esporro no Starscream, porque, cara, a relação do Starscream com o Jetfire é uma coisa braba. Braba no sentido de que é violenta. Inclusive, no próprio primeiro episódio, tem até uma piadinha que o Starscream, não sei se ele tá olhando pro próprio braço ou batendo palma, que o Jetfire aproveite, porque eu vou tirar o seu braço novamente, alguma coisa assim. E eles se odeiam. O Starscream também dá motivo pra ser odiado. Bom, o episódio basicamente gira em torno de que o Wheeljack contou para o Optimus Prime que a ponte espacial, ele encontrou sim uma ponte espacial, e o Optimus Prime queria usar isso, mas precisava consertar, e o Wheeljack não sabia como consertar, mas conhecia um cara, que é o Ratchet. Enfim, eles vão atrás do Ratchet e acabam encontrando os Decepticons. Cara, que essa cena é sensacional. Para eles passarem pelos Decepticons, o que o Mirage faz? Ele se camufla. Então sim, aquele toy do Mirage, que eu pensei que ele fosse ser um traidor Decepticon, ele era um espião Decepticon no meio dos Autobots, mas não é o que acontece. Na verdade era só uma camuflagem, aparece lá por uns 15 segundos. Ele chega lá, e aí, Decepticons? Aí eles começam a rir. Eles começam a rir muito. Tava lá o Mirage como Decepticon, claro. E era o Flywheels e o Spinster. Flywheels não, né? Skytread. Mudaram o nome do bicho. Era o Skytread e o Spinster olhando para os Autobots nas estacas. E assim, eu acho essa cena muito legal. E o Mirage todo com cara de, meu Deus do céu. E os caras rindo feitos psicopatas. Não teve como não rir nessa cena, porque foi muito engraçado eles rindo. Enfim, a camuflagem do Mirage começa a dar defeito e começa uma batalha. Chromia vai pra cima, Optimus Prime e alguns outros Autobots, Prowl, Hellhound. E no final das contas aparece lá o Spinster supostamente morrendo, e é uma grande curiosidade porque eu não tenho certeza se ele morreu, se ele não morreu, porque eu acho que ele não morreu, porque embora ele apareça com uma estaca encravada no meio do peito dele, no último episódio aparece ele ao lado do Megatron, depois dele não é visto, e fora que é o único outro Spinster visto na série, então eu acho que acaba sendo o mesmo personagem, e não que seja um clone. Ok, o Optimus Prime acaba entrando em contato com o Ratchet, ele vê o Ratchet,
E, cara, o Ratchet, ele tinha uma vida passada de construir armas, de construir várias coisas. Ele realmente era um cientista e inventor, tipo o Will Jack. Mas ele largou isso e passou a ser um médico de campo. Começou a trabalhar, procurar os Transformers, ele ajudava todo mundo. E aí os Autobots descobrem sobre o Impactor e, cara, o Impactor tava muito simpático. O Impactor tava muito agradecido pelo Ratchet de ter dado uma nova chance pra ele. O Impactor tava bonzinho, ele não queria matar Autobots, ele não queria mais voltar pros Decepticons, ele queria ajudar o Ratchet. O Impactor na série teve um desenvolvimento muito legal. Depois o Jetfire acaba encontrando o esconderijo Autobots junto com o Skywarp, mas ele se recusa a contar aquilo pro Megatron. Mas o Skywarp queria matar todo mundo, mas o Jetfire discorda, que dali não seria um caminho honroso. Ele acaba dando um tiro que atravessa o Skywarp. Pô, aquela arma dele também é potente. Aí o Skywarp fala, traidor, e o Jetfire fica com uma cara de assustado e ele até pede perdão. O Skywarp vai até o Starscream, ao invés dele procurar um médico pra poder continuar vivo. Bom, chegando no Starscream, ele fala, nossa, você tinha razão, o Jetfire é um traidor. Sendo que o Jetfire nem era um traidor, ele só tava discordando muito do caminho, do rumo dos Decepticons, tava bem esquisitinho. Ele morre bem na frente do Starscream, então sim, Skywarp faleceu. E o Starscream fica até que assustado. Mas ok, com o decorrer do episódio, o Ultra Magnus ele é torturado, tem sua honra desafiada, e ele até fala, eu vou contar onde meus amigos estão se escondendo. Ele supostamente vai contar. Nisso, o Megatron liberta ele e acaba o terceiro episódio. O quarto episódio começa em Tannhauser, com o Ultra Magnus algemado, indefeso, desarmado, sendo levado para o memorial de Alpha Trion. O Megatron até fala, o memorial de Alpha Trion, como eu nunca pude imaginar. Aí ele chega lá, tem uma porta, tipo que uma cápsula. O Ultra Magnus abre aquilo e não tinha nada, e o Megatron, você me enganou, não sei o que, você mentiu. Aí ele aponta a arma, o canhão no caso, bem pro Ultra Magnus, e ele fala, eu nunca vou trair os Autobots. E cara, infelizmente eu fiquei bem triste, porque no final das contas, mesmo que eu não tenha gostado muito dele no primeiro episódio, ele era um cara simpático, ele era um cara do bem, e ele acabou sendo inocente demais em ter ido falar com o Megatron. Nisso ele leva um tiro, e inclusive essa cena aparece no trailer, eu falei, aparece até o rosto, até pausei, você tem que pausar pra ver. É a mesma cena, era o Ultra Magnus morrendo, na verdade não era nem no trailer, era num teaser, eu postei no canal. Enfim, ele morre, e foi bem triste. Aí chega o Jetfire, eles começam a conversar, o Megatron mente pro Jetfire, aparece o Starscream falando, nossa, o Jetfire é um traidor, tem uma batalha, o Jetfire solta os mísseis dele, vai pra cima de todo mundo, e sai de lá, ele é abatido pelos Decepticons, ele sofre, ele cai no chão e cai bem perto da base dos Autobots. Ok, depois dessa batalha aí, o Optimus Prime, ele vai atrás dos Guardiões, que pra você que leu Autocracia, você sabe quem é, são um grupo de Omega Supremes, são vários Omega Supremes, são vários sentinelas. Mas eles não querem participar da guerra, eles não querem tomar um lado, eles não querem ajudar, e eles ficam lá deles, e é isso aí. Porque o Optimus Prime, ele sentiu que o Megatron morreu porque os protocolos do Alpha Trion foram ativados, e ele tinha pensado, porque pelo menos era programado, era pra acontecer, que os protocolos do Alpha Trion tivessem ido, ele pensava pelo menos isso, que eles tivessem ido para os Guardiões de Cybertron, mas não foi o que aconteceu. Foram para o Bumblebee. Bumblebee ficou com toda a sabedoria do Alpha Trion. Bom, na base Decepticon, o Starscream ele é promovido a líder dos Seekers, coisa que ele não era. E cara, é muito legal porque dá um take bem no Shockwave, Soundwave e o Barricade pequenininho, todo mundo tipo... Quando quando o Megatron fala que ele era um membro importante para a causa dos Decepticons, tipo... Que? O Starscream? O Soundwave até chega a se tremer, tipo... É muito legal, aí ele faz um discurso. Aí o Soundwave fala, que inferior. Bumblebee, ele vai pra base Autobot desesperado, falando de um tal de Alpha Trion que ele nunca tinha escutado, mas ele sabia esse nome, não sabia como, ele tava perdidaço. E o Optimus descobre que eles estavam com o protocolo do Alpha Trion, e o Alpha Trion faz um tipo de aparição mística pro Bumblebee, na visão do Bumblebee, e fala da localização do Allspark. Bumblebee sabia da localização do Allspark, e basicamente o episódio encerra com o Jetfire pedindo pra se unir à causa dos Autobots. Ele abandonou de vez os Decepticons. Enfim, Jetfire conversa com os Autobots. Ele fala que jamais imaginou que o Megatron fosse tomar aquele rumo
ele vê todo tipo de desgraça que aconteceu, que o Megatron fez, vai conversando com os Autobots, vai evoluindo. Bumblebee também vai evoluindo dentro dos Autobots. Nesse momento, depois de ter conversado com o Alpha Trial, ele aceita sim se tornar um Autobot, ele se une à causa dos Autobots, ele acredita no Optimus como o Alpha Trial pediu. Só que o Shockwave sabia desse protocolo do Alpha Trial, ele queria apagar esse protocolo da existência, então ele cria um vírus que vai desativando todos os setores de Cybertron. E curiosamente, o setor dos Autobots era o setor 7, aí uma referência aos filmes do Michael Bay. Mas antes disso daí acontecer, o Bumblebee fala que sabia onde é que estava o Allspark, ele até chega a mencionar o Dreadwing, ele chega a mencionar o Sound Blaster, que é assim um personagem surpresa na série, ele tá assim na Toyline, de forma exclusiva, ele era um exclusivo, mas é um exclusivo bem legal. O povo tá reclamando do design dele, não sei porquê, eu realmente não entendi porque estão reclamando do design do Sound Blaster. Sound Blaster, ele é um Soundwave preto, é só isso. Mas a voz do Sound Blaster nessa série tá muito ruim, meu Deus. Enfim, o Jetfire faz de tudo pra poder convencer os Autobots que ele está do lado dos Autobots. Os Autobots ainda assim bem relutantes, não poderiam se arriscar tanto. Estavam no momento final da batalha por Cybertron, o Cybertron tava caindo, tava tudo ferrado. E ele até dá uma ideia, ele fala, ó, coloque, Prowl, você fez parte de uma unidade tal policial, coloque um dispositivo explosivo na minha cabeça e você vai andar com esse explosivo. Aí só que o Optimus Prime ele não concorda com isso. Mas já que era a decisão do Jetfire, só restava ele respeitar. E ele até chega a falar pro Jetfire, Jetfire, não me faça usar isso. E o Jetfire fala, eu não vou. E nesse caso, o Jetfire, Prowl, Hound, Optimus e a Moonracer vão em direção ao Mar de Ferrugem para poder encontrar o Allspark. Enquanto isso, Mirage, Chromia, Sideswipe, Ratchet e Impactor estavam tentando consertar a ponte espacial. Estavam lá reformando tudo e até chega a aparecer uns Seekers voando. E o Mirage, ele ativa o seu poder, dessa vez um poder holográfico, onde ele acaba camuflando toda a localidade, como ele já tinha usado anteriormente, criando 2 Mirages hologramas, cara. Bem legal. E pensar que o Hound que fazia holograma em Transformers geração 1, né? O Mirage, ele só ficava invisível. Enfim, o Mirage acabou sendo um personagem que tem muito destaque e eu gosto bastante do toy dele. É outro que eu pretendo comprar. Quero muito o Mirage. Enfim, tem a aparição do Ironhide com uma voz um pouco diferenciada, um pouco mais juvenil, mas bem legal. Vale lembrar que o dublador do Ironhide é o mesmo dos filmes, só que sem os efeitos. É o Duda Espinosa, que fez sim um bom trabalho. Eu de início não tinha me acostumado muito, eu fiquei, poxa, esse Ironhide tá muito juvenil, mas não, tá muito bom sim. Jetfire sendo dublado pelo Manolo Ray, também muito legal. Enfim, Bumblebee, RC e o Cog, eles vão roubar o Sound Blaster, vão lá e entregam 3 miseráveis, umas cápsulas miseráveis de Energon pro Sound Blaster, e entram no depósito, roubam ele e metem o pé dali. Pegaram dois fragmentos, assim, eu não sei dizer, são 2 pedaços enormes de Energon bruto, ou seja, tem mais potência. Aí levaram em direção à base Autobot para poder abastecer a base. E enquanto o Megatron ele estava marchando com os seus Decepticons rumo à base Autobot, porque tinha descobrido onde os Autobots estavam se escondendo, porque a base tinha perdido a sua camuflagem. Acaba tendo luta, o Red Alert estava lutando, a Cia, eu já ia falar Chromia, mas a Chromia estava junto com o Mirage, Impactor, enfim. Bumblebee também atira nos tiros, ele acaba atirando também nas tropas dos Decepticons, a Cia também tá lá com tudo. Um clone do Cog morre. Ah, interessante, fala isso, mas o Sound Blaster, ele é um clone do Soundwave mesmo. Ele foi um experimento do Shockwave. Curti a explicação. Interessante dessa cena é que o Ratchet, ele fazia de tudo pra poder consertar a ponte, até no momento que ele ia ser atingido por um Seeker, mas o Impactor, ele entra na frente. Cara, a morte do Impactor foi complicada, porque ele era muito bom. E as últimas palavras do Impactor foram: Ratchet, muito obrigado por me mostrar a luz. Cara, ele foi muito triste. O Impactor, ele era um personagem muito legal. Enfim, basicamente o episódio encerra com os Autobots no Mar de Ferrugem. Eles estão a caminho do Allspark e é isso aí. Jetfire até chega a salvar o Prowl, e o Prowl, ele puxa o detonador assim na mão dele. Ele fala, poxa, até me sinto mal usando isso. Se você for analisar, o design do detonador é o mesmo do rastreador do Ratchet em Transformers Prime. Olha aí a referência. E no 6º episódio, cara, teve uma cena que eu ri muito. Mas que eu ri muito. Foi quando apareceram os... Eu vou falar aqui por um termo popular que vocês conhecem, os Terrorcons. Mas eu me recuso a chamar eles de Terrorcons mesmo. Eu só falei porque vocês provavelmente conhecem eles por Transformers Prime. Pessoal, Terrorcon
É o grupo de Decepticons que forma o Abominus. Não é Decepticon Autobot zumbi. Na dublagem brasileira ficou como Spark. Mas na dublagem americana, eu até prefiro chamar dessa forma, ficou Sparkless. São Sparkless. Pronto, deram nome pra Autobots e Decepticons zumbis, Transformers zumbis. Não chamem aquilo de Terrorcons, porque não é um Terrorcon. Aquilo dali é um defeito em Transformers Prime. Aquilo não é um Terrorcon, aquilo dali é um Sparkless. Eu não aceito as pessoas chamando os zumbis de Transformers Prime de Terrorcons. São Sparkless. E eles encurralam os Autobots e, cara, eu não tive como não rir. Sério, não teve como não rir, porque a Moonracer, que era uma crômia fajuta, realmente, era só isso, com uma pintura um pouco mais brilhosa e mais puxada pro verde. Era um verde água, mais ou menos isso. Ela perde um braço, cara, mas tipo, ela perde como se fosse o Toy, como se tivesse realmente um encaixe, porque dá pra ver até dentro. É muito esquisito. Ela perde essa parte aqui do braço. Essa parte aqui já era. Cara, eu comecei a rir muito. Eu fiquei, nossa, cara, que tosco, olha isso. Mas não que isso seja ruim, mas foi muito engraçado. Aí depois os Terrorcons avançam pra cima dela e ela morre. Eu fiquei rindo muito com ela morrendo, porque ela ficou sem o braço, sem os dois braços, sem a perna. Parecia que tiraram todos os encaixes do boneco e ficou lá. Pronto, não tinha corte, não tinha nada. Ela só tava sem os membros. Só tava com essa parte aqui. Essa daqui, ó. Só isso. Não teve como não rir. Fora que eu fiquei bolado também sobre o que fizeram com a Moonracer. Pô, né? Nada a ver, ela é totalmente diferente da Chromia e inventam de fazer uma Chromia um pouco mais puxada pro verde. Não gostei da Moonracer. Enfim, basicamente o último episódio é guerra, muita guerra e pouca história no geral, mas tem a parte interessante que é quando o Optimus Prime ele chega com os Autobots. Ah, aliás, o Round ele some do nada, será que ele morreu? Eu acho que não, acho que ele só ficou mais pro background. Aliás, a parte traseira da câmera, né, porque ele realmente não apareceu. A última vez que ele apareceu foi quando tava o Optimus Prime e o Round, e ele enfrentando o Megatron, e foi na cena que apareceu o Spinster novamente. Porque nesse momento o Optimus Prime já tinha pegado o Allspark e acabou com todos os Sparklers. Então os Autobots meteram um pé dali. Enfim, eles lutam, o Optimus Prime tenta lançar o Allspark no portal espacial. Ele é detido pelo Megatron, e o Megatron, quando pega o Allspark, ele é detido pelo Bumblebee. Nisso o Optimus Prime dá um soco no Megatron, pega o Allspark e taca no portal espacial. Que é triste, porque a luta do Optimus Prime e do Megatron nem foi tão duradoura. Nisso o Megatron fala, matem todo mundo, vai lá. E mandou um bando de Reflectors pra cima dos Autobots, e aparece a mão do Omega Supreme. Aí aparece o Omega Supreme, né, que ele é um guardião de Cybertron. Aí o Megatron até fala, ah, então os guardiões escolheram um lado. Aí o Omega Supreme fala o seguinte, minhas ações não lhe dizem respeito. Cara, adorei. Aí ele começa a detonar um bando de Decepticon. Vai acabando com os Decepticons, enquanto isso daí o Optimus Prime vai evacuando os Autobots pra dentro da arca pra poder entrar no portal espacial. Aí, no caso, o Red Alert, ele leva um tiro, ele cai, não consegue entrar na arca. E sim, ele ia entrar na arca. A Chromia também fica de fora, o Jetfire, ele não é visto. A última coisa que eu vi do Jetfire foi ele voando, né, tirando nos Decepticons. Só, ele fica de fora da arca também. E a Elita decide também não ir junto com o Optimus Prime. Ela quer defender a Cybertron, ela fica em Cybertron. Nisso, o Omega Supreme vai ganhando tempo pros Autobots. Aí eles vão em direção ao portal, junto com Ratchet, Ironhide, provavelmente o Round, o Bumblebee, o Wheeljack, talvez o Cliff Jumper, porque o Cliff Jumper ele apareceu por um cameo, e foi só ele na tela, acabou, foi o Cliff Jumper. Vocês provavelmente viram esse clipe, mas também vai que ele tá lá, não sei. Enfim, acontece uma grande explosão, e depois dessa explosão, pelo menos os Autobots são dados como os mortos. Os Decepticons somem, eles realmente somem. O Omega Supreme sumiu. Eu fiquei procurando ele tudo quanto é canto, ele realmente sumiu. Provavelmente ele morreu. Ele deve ter morrido sim com a explosão. Você também pode ver que ficou a Chromia, a Elita 1, Elita 1, e o Red Alert lá em Cybertron, e depois aparece o Jetfire. Nós vamos defender Cybertron dos Decepticons, em memória aos nossos falecidos Autobots. E é isso aí. E é dado como se os Autobots da Ark tivessem morrido. E aí acaba. Tudo fica preto. Até que aparece uma cena quase que pós-crédito. É só uma cena final. Parece uma cena da arca, tudo escuro. Ela no meio do espaço. Tudo escuro. Provavelmente sem energia, como por exemplo Transformers Cyberverse. Essa cena me lembrou muito Transformers Cyberverse, cara. Sensacional. E fala que tem uma nave se aproximando.
pode ser Nemesis, é possível e eu realmente não duvido. Aí deixou aberto para Transformers Earthrise. Então basicamente é isso que acontece em Transformers War for Cybertron Siege. Ao meu ver, eu queria mais mortes. Na minha visão, realmente não teve muitas mortes, infelizmente, que eu acho bem triste. Queria mortes mais impactantes, talvez o Sideswipe, porque eu sei que ele vai estar em Earthrise. Mas o Skywarp, ele também tá em Earthrise e morreu, então não sei. Mas bom, basicamente eu gostei muito da série. Eu até recomendo que você assista a minha revisão sem spoilers, onde eu falo mais do técnico e não da história da série em si. A história é que no passado os Autobots eles eram opressores safados, mas elitistas, e os Decepticons eles sofriam, eram escravizados pelos Autobots, trabalhavam nas minas, nas arenas gladiatórias, tudo pelo entretenimento dos Autobots. E acabou dando nisso, mas os Autobots agora são mocinhos e os Decepticons são malvadões. Basicamente isso, resumão. E o Optimus Prime, Megatron e Ultramagnus até se uniram para poder deter o outro Prime, que muito provavelmente é sim o Sentinel Prime. Bom, basicamente essa história. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!